Bem-vinda. Muito obrigada. Olá, olá. Bom dia, bom dia. Que satisfação estar conversando com vocês mais uma vez, né? Que beleza que a gente está interagindo de forma diferente do que a gente está acostumado, mas mesmo assim num evento ao vivo, gravado aqui direto de um estúdio, e eu consigo ver a reação de vocês. Então isso é maravilhoso. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, sabadão, e que vocês estão muito empenhados em aprender mais um pouquinho sobre o universo do sistema digestivo e o quanto esse universo do sistema digestivo influencia na sua saúde e na forma física também. Hoje o nosso tema é hipocloridria, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a hipocloridria. Só um minutinho. Aqui. Eu estou apertando aí mesmo. O sensor está lá? Você colocando lá? O sensor? Tá, né? Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down. E o baixo aproveitamento proteico da dieta. Causas e soluções. Aqui o meu CRM. Então, vamos lá. Primeiro lugar, o que é hipocloridria? Né? Então, para os menos avisados, hipocloridria se refere à diminuição da formação de ácido gástrico no estômago. E aí, para a gente falar sobre o que é as causas e, posteriormente, as soluções, eu preciso primeiro mostrar para vocês como funciona a fisiologia, ou seja, a secreção ácida dentro do estômago. Aqui, a gente tem um esquema da célula, que a gente chama de célula parietal, a parte de cima, esse quadradinho de cima, em que eu tenho vários transportadores transmembrana e eu tenho uma bomba, né? Vocês sabem que quando a gente quer inibir a secreção ácida, a gente usa um bloqueador de bomba. Então, a bomba está do lado direito, nesse redondinho verde aí, que eu tenho um H+, e um potássio, que é uma bomba ATPase. Então, esta bomba é que joga o íon hidrogênio para a luz do estômago, tá? E esse hidrogênio vai se juntar aí ao cloro, naquela bomba um pouquinho mais superior ali em azul, para formar o HCl. Isso aqui é uma bomba dentro de uma célula parietal. Importante que essa célula parietal, ela vai responder ao estímulo da acetilcolina, vocês estão vendo ali no nível superior do lado esquerdo, ACH, e do lado esquerdo também a gente tem a gastrina, que é o hormônio gástrico responsável pela estimulação da produção de ácido. Esse hormônio, a única função da gastrina é estimular a produção de ácido. Primeiro lugar, gente, a gente já tem que pensar numa coisa. Se eu tenho um hormônio que só serve para isso no nosso corpo, pelo menos que a gente sabe até hoje, então, com certeza, isso deve ser uma coisa importante. A gente não ia gastar energia numa produção de alguma coisa que não fosse importante à nossa sobrevivência, inclusive assegurando mecanismos redundantes para manter essa produção. Por que redundantes? Olha ali, a acetilcolina, né, que a gente viu ali no superior. Do lado, eu tenho a gastrina,
estimulando uma célula que está redondinha ali. Essa célula seria a célula enterocromafim, que está a célula ECL. A gastrina estimula tanto a célula parietal quanto a célula enterocromafim. Essa célula enterocromafim vai produzir uma outra substância que também estimula a produção de ácido, que é a histamina. Então, eu tenho 3 mecanismos aqui: histamina, gastrina e acetilcolina. Tudo isso para assegurar a manutenção da produção de ácido. Logo abaixo, eu tenho uma coisa que se chama célula epitelial. A célula epitelial do estômago tem a função de produzir bicarbonato e muco. Por quê? Tanto muco quanto bicarbonato são importantes para a proteção da mucosa do estômago. Vocês sabem que o pH gástrico, o pH desta secreção ácida, é muito baixo, tá? É abaixo de 2. Isso é muito ácido. Para que este pH não lesione a parede do estômago, eu tenho que ter muco e bicarbonato para fazer a proteção da parede. Este pH ele tem que agir apenas no alimento e transformando pepsinogênio em pepsina, tá? Que vai fazer a digestão proteica. Então, para que eu mantenha tudo isso sem lesar o estômago, eu tenho a célula epitelial produzindo muco. A célula epitelial precisa do estímulo de prostaglandinas. Então, aqui nesse quadradinho inferior, do lado esquerdo, eu tenho 2 siglas, PGE1 e PGI2. Estas são as prostaglandinas responsáveis pelo estímulo da produção de muco. Então, prostaglandinas são importantes para manter a proteção gástrica. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em bloqueadores de prostaglandina, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, é por causa disso que os anti-inflamatórios estão envolvidos com lesões do estômago. Tá? Não precisa ser gastro para saber disso. O uso de anti-inflamatórios não hormonais, por bloquearem as prostaglandinas, eles aumentam a suscetibilidade do estômago a ter lesões. Aqui, mais de perto, o que é uma bomba, tá? Por que eu coloquei isso daqui para vocês? Porque vocês vão entender que a produção de ácido, além de ser importante para o mecanismo de digestão, porque eu preciso transformar o pepsinogênio em pepsina, no pH ácido, eu preciso dos peptídeos proteicos que vão ser digeridos aqui, para eles ativarem o mecanismo de produção das enzimas pancreáticas no duodeno, mas, além disso, o mecanismo de produção de ácido tem uma outra função que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa célula parietal, vocês veem aqui na posição inferior do lado esquerdo, eu tenho CO2 e água, H2O. Quando eu junto essas 2 moléculas, elas são submetidas, para se juntarem, à ação de uma enzima que se chama anidrase carbônica. Com isso, eu tenho a formação do H2CO3. O H2CO3 vai ceder o hidrogênio para a secreção de ácido. Tá? Olha aqui, ele cede o hidrogênio, vai para essa bombinha, que é a bomba produtora de ácido, que está com um P verde, e joga o íon hidrogênio para a luz gástrica. Quando ele cede esse hidrogênio, o que sobra? HCO3. O que é o HCO3? Bicarbonato, que, por sua vez, vai ser transferido para o plasma. Olha lá, HCO3, aquela bombinha cor-de-rosa com letra A, ele vai ser cedido para o plasma. E qual é a importância dessa entrada de bicarbonato para o plasma? Esse bicarbonato vai ser usado no nosso mecanismo tampão. Olha que importante, né? A gente não tem ideia de que a produção de ácido é importante para o fornecimento de bicarbonato para os mecanismos tampão do nosso corpo. E vai ser usado em todo o sistema tampão. Então, a partir do momento que eu não tenho produção de ácido, eu posso ter uma diminuição do fornecimento do bicarbonato para esse mecanismo. Então, a gente está falando o quê aqui? De fisiologia. Ótimo, quando tudo está funcionando normal. Quais são as fases da secreção ácida? Primeiro, a gente tem uma coisa que a gente chama de secreção basal, que é naquela fase do jejum.
Tá? Então, muita gente me pergunta em redes sociais, nas minhas aulas, os meus alunos, por que se fazer o jejum causa gastrite. Olha só, não faz sentido, porque a secreção basal, que é na fase interdigestiva, a redução da secreção ácida. De manhã, temos menos ácido, e o pH cai, ou seja, mais ácido, gradualmente com o passar do dia e com a redução do cortisol. Então, cortisol alto, presta atenção que isso é importante. Anota aí, pega o seu caderninho, aproveita que eu estou dando tempo para isso. Pega o seu caderninho e anota. Cortisol alto reduz a produção de ácido gástrico. E isso é fisiológico. Isso acontece na situação fisiológica da nossa cronobiologia. De manhã, o nosso cortisol está mais alto e também eu preciso de menos ácido, né? Porque eu vim de um período de jejum, que é o normal cronobiologicamente falando. Cortisol mais alto. Conforme o cortisol começa a cair, eu começo a ter aumento da produção de ácido. Tá? Isso é fisiológico. Então, em jejum, você tem menos ácido. Gente, isso é até um pouquinho óbvio, né? Porque isso é inteligente. Veja bem, se eu não estou comendo, por que eu vou produzir ácido? Para quê? Para digerir a parede no meu estômago? Não faz sentido. A produção de ácido ela é importante apenas para o processo digestivo. Eu estou falando dentro do estômago, né? Vocês já estão sabendo do mecanismo tampão. Mas, nesta hora, eu só precisaria do ácido no estômago para fazer a digestão. Uma coisa que é importante, que eu preciso dizer aqui para vocês, é o seguinte. A secreção de ácido demanda muita energia. Para funcionarem todas aquelas bombas que eu mostrei para vocês, essas bombas funcionam à base de ATP. Então, existe um gasto energético muito importante. Com esse gasto energético, eu só gasto essa energia porque isso é muito importante. Né? Se eu tivesse um mecanismo que eu pudesse economizar energia, até do ponto de vista evolutivo, seria interessante. Por que eu não faço essa economia? Porque eu preciso do ácido. Só que no momento que eu não estou comendo, para que eu vou secretar ácido que me gasta energia e pode machucar a parede no meu estômago? É só a gente pensar. Tem problema? Não tem. Eu não tenho alimento ali agora. Na fase cefálica, que é quando a gente pensa no alimento. Então, vamos dizer aí, é quando a gente pode ir num restaurante. Você senta, olha o cardápio, solicita o seu alimento, faz o seu pedido, e, a partir dali, você começa a ficar ansioso para comer. Não é verdade? O garçom vai chegando com um prato de comida, você sente o cheiro, você olha, você já saliva. Isso é o que a gente chama de secreção cefálica. E isso é muito importante que aconteça. O mecanismo de estimulação disso é aquela acetilcolina que eu mostrei lá na bomba, tá? Que é um dos mecanismos de estímulo de produção de ácido. Essa acetilcolina é secretada pelo nervo vago. Então, o nervo vago é responsável por 30% da fase cefálica, ou seja, da secreção ácida, porque ele faz parte da fase cefálica. Então, isso é muito importante, gente, porque quando a gente já começa a orientar o nosso paciente para que ele comece a digerir melhor, eu tenho que mandar ele ter consciência do ato de se alimentar. Como é que eu faço isso? Né? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas eu já vou falar uma coisa aqui para vocês. A gente chama isso de mindful eating, que é o comer consciente. A partir do momento que ele está prestando atenção no ato de se alimentar, desligando a televisão, desligando o celular, sentindo o sabor, a textura do alimento na boca, mastigando, eu estou estimulando essa fase cefálica. Muito importante para o processo digestivo. Então, a gente tem ali a secreção basal, que tem baixa produção de ácido, aí eu vou ser estimulado a comer, né? Seja pelos mecanismos orexígenos de fome, ou seja, porque eu vou sentar na mesa e vou esperar o meu alimento chegar, ou eu vou começar a cozinhar, ou eu vou começar a esquentar o meu alimento, a gente já começa a salivar e começa a estimular a produção de ácido. Isso é fisiologia, isso é o normal, e que ótimo, né? Que é assim.
E aí a gente tem o que a gente chama de fase gástrica, quando há distensão do estômago. Essa distensão gástrica causa o estímulo vagal, mais uma vez, tá? Pela essa distensão, inclusive agindo sobre as fibras distais desse nervo vagal no estômago. E aí eu vou ter um estímulo da célula G, que é a célula produtora de gastrina, por peptídeos proteicos, que já começou a digestão com a fase cefálica. Então, isso eu vou ter mais ou menos 60% da secreção ácida. Tá? Isso é fisiologia, como o nosso corpo funciona na sua normalidade. E aí a gente tem uma fase intestinal. Como assim, Denise? Essa fase intestinal ocorre quando o alimento passa o piloro, tá? Que é aquele esfíncter que a gente tem entre o estômago e o duodeno. A partir do momento que ele passou o piloro e chegou no duodeno, essa secreção ácida, rica em peptídeos proteicos do que começou a digestão no estômago, não se esqueça, peptídeos proteicos, porque proteína precisa de ácido para estímulo, para a transformação do pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que efetivamente vai fazer a digestão proteica. Quando esses peptídeos, aliados ao pH ácido, chegam no duodeno, eu tenho o que a gente chama de fase intestinal. E aí eu tenho uma estimulação pequena ainda da célula G, produtora de gastrina, e causa também a liberação de enterooxintinas, tá? 10% da secreção ácida, porque a partir desse momento eu vou reduzir a secreção ácida. Gente, o nosso corpo é lindo, perfeito, e entende que se eu mantiver a secreção ácida quando não estiver mais alimento ali, eu posso começar a lesar o meu estômago, né? Fazer um mecanismo de autodigestão. Então, a partir do momento que o alimento começou a chegar no duodeno, eu começo a inibir a produção de ácido. Só vai restar aí 10% dessa secreção. Quais são os fatores que influenciam a secreção de ácido? Aqui eu coloquei esse foguinho, porque aqui eu tenho os fatores que estimulam a produção de ácido. Tá? Acetilcolina, como vocês já aprenderam, né? Por estímulo do nosso nervo vago, né? Então, já começamos a pensar uma coisa aqui. O que estimula o nervo vago? Atenção, meditação, tônus do sistema nervoso autônomo, chamado parasimpático. A gastrina, já aprendemos, secretada pela célula G, cuja função é exatamente essa, estimular a produção de ácido. Histamina. Isso é muito interessante, porque a histamina é também um neurotransmissor e é um hormônio, e tem no estômago a função de estimular a produção de ácido. Ela é menos potente, vamos dizer assim, que a gastrina, mas ela tem muita potência, secretada lá pelas células enterocromafins. Agora, olha que importante. A histamina também é secretada nos mecanismos de alergia. Então, se eu tenho uma alergia alimentar, por exemplo, que causa uma degranulação de células chamadas mastócitos, com liberação maior de histamina, eu posso ter uma hipercloridria. Isso é importante se o paciente continua consumindo aquele alimento, correto? Né? Se ele não está estimulando, isso não acontece. Tá? Como todo mecanismo corporal, a gente tem um mecanismo de feedback. Se eu parei de consumir, eu diminuo o estímulo sobre a histamina. A histamina diminuindo, eu diminuo a produção de ácido. Tá? A gente tem os mecanismos de feedback aqui, diminuindo a secreção de ácido também. E é importante que existam, né? Para que a gente comece a produzir ácido, ele tem um nível ótimo e depois ele tem que cair. Né? Porque senão ele começa a digerir o estômago. Então, quais são esses mecanismos que diminuem a produção de ácido e desse modo, tem como objetivo preservação do estômago? Somatostatina, que é um hormônio também secretado no antro gástrico, ele faz o efeito contrário da gastrina. Cortisol, olha só, mais uma vez, eu já falei dentro da fisiologia lá atrás, olha o cortisol aqui, tá? Cortisol
tem uma função de reduzir a produção de ácido gástrico. Olha só a importância dos momentos de estresse sobre o potencial de digestibilidade do seu paciente. Olha que importante, né? Quanto mais estressado, quanto maior o cortisol, menor a minha capacidade de produzir ácido. Portanto, diminui a minha capacidade de digestibilidade. E a gente vai começar a trabalhar aqui qual seria o problema disso. E secretina. A secretina faz parte de uma cascata hormonal que se inicia quando o alimento chega no duodeno. E aí a gente tem uma cascata chamada de cascata de secretina. Essa cascata também conta com a ação da colecistoquinina, que é a que a gente chama de CCK, que é o hormônio responsável pela contração da vesícula biliar. Tá? Então, mais uma vez, se o alimento já chegou no duodeno, para que eu vou precisar de ácido ainda? Né? Então, aí a gente tira o ácido. Tudo bem, isso é fisiologia, tem problema? Não. Dentro do momento certo e da forma certa. Tá, Denise, por que a produção de ácido é importante para o seu corpo? Do que depende este pH? Ativação, transformação do pepsinogênio em pepsina, digestão proteica. Gente, isso é tão importante, porque a gente tem tantos mecanismos hoje para induzir esta hipossecreção, que a gente chama de hipocloridria, que a digestão proteica é uma das ações mais afetadas por esse processo. Tá? Além disso, o pH é importante para o controle da população bacteriana do sistema digestivo. Por quê? As bactérias, os micro-organismos são sensíveis à ação daquele lago de ácido que tem no estômago. Então, se você come um alimento contaminado com alguma bactéria, se você tem ácido suficiente no estômago, provavelmente a chance dessa bactéria conseguir passar o estômago e chegar no intestino delgado e posteriormente no cólon é menor, porque ela inibe o seu crescimento e mata. A gente chama isso de atividade bacteriostática, mas ela pode ser bactericida também. Se eu tiver uma boa secreção de ácido, isso acontece. Tá? Além disso, são influenciados pelo pH a absorção de alguns nutrientes, como B12, B9, que é o chamado ácido fólico, o ferro, o magnésio, o cálcio e, inclusive, a ativação de um fator que se chama fator intrínseco, essencial para a absorção da B12. Então, se eu não tenho o pH dentro do seu fisiológico, pH 2, além de eu não conseguir digerir proteínas, eu aumento o crescimento microbiano e eu altero a absorção desses nutrientes. Tá? Além disso, quando o pH ácido adentra o duodeno, então ele sai do estômago, passa o piloro e chega no duodeno. Ele faz a ativação da cascata de secretina com estimulação das secreções do pâncreas e a CCK. Olha que importante, gente. Se eu não tenho ácido, portanto, o meu ácido está pequeno em quantidade, e está pouco ácido a minha secreção que vem do estômago, eu tenho menor ativação da digestibilidade pancreática. Então, eu não afeto só a digestão de proteínas, por exemplo. As secreções pancreáticas, elas são ricas em 3 tipos de enzimas: amilase, protease e lipase. Então, indiretamente, a falta de ácido diminui o potencial de digestibilidade de todos os macronutrientes. Isso é importante porque não adianta só eu fazer uma reposição de ferro, não adianta só eu fazer uma reposição de B12, B9, eu vou ter que ter atenção pelos outros nutrientes também. Então, aqui eu tenho o que acontece com uma atrofia de mucosa gástrica, tá? Então, olha lá. Diminui o fator intrínseco, diminui a absorção de B12, eu diminuo a transformação do ferro 3 em ferro 2 para absorção, eu diminuo a absorção de cálcio e magnésio, eu tenho má absorção proteica de gorduras, tá? Menor contração de vesícula biliar, alteração da composição de microbiota gástrica e potencial supercrescimento microbiano, além do próprio H. pylori.
Tá? Eu aumento o risco de infecção intestinal justamente porque a bactéria consegue passar e se alojar no delgado. Tá? Hiperpermeabilidade intestinal, disbiose e SIBO. Eu vou fazer um parênteses aqui. Por que a diminuição da produção de ácido me leva a um aumento da possibilidade dessas condições intestinais, que, por sua vez, também vão alterar a absorção de nutrientes? Primeiro, porque se eu não digiro adequadamente, o alimento passa o meu estômago menor digerido, né, na verdade, menos digerido. Quando ele chega no intestino delgado, né, duodeno, jejuno e íleo, ele vai estar numa conformação que vai impedir que eu consiga absorver adequadamente esse alimento, porque o alimento, para ser realmente absorvido, ele precisa estar bem pequenininho. E aí, o que acontece com isso? Esse alimento que sobra vai ser alimento que sobra para a microbiota se alimentar. Então, ela vai crescer. Ela vai consumir o seu nutriente. Seja numa SIBO, se esse hipercrescimento for no delgado, né, que essa sigla quer dizer hipercrescimento microbiano de delgado, seja numa disbiose intestinal geral, ou causando um aumento da permeabilidade intestinal pela produção de compostos que alteram essa permeabilidade. Citoquinas inflamatórias, hiperestímulo do sistema imunitário intestinal. Dependendo do que essa microbiota produzir em contato com o seu alimento, inclusive na dependência de que alimento você consome, eu vou ter um risco aumentado para neoplasias. Isso é muito antigo. A gente tem uma teoria, por exemplo, que é a teoria de nitrosaminas, em que há a formação de nitrito intestinal. Esse nitrito vem do consumo de nitratos. Então, da onde vem isso? Carnes curadas, por exemplo. Aquele salaminho, a salsicha, que são ricos em nitrato, em contato com essa microbiota, ela produz nitrito, e o nitrito é carcinogênico, por exemplo, para cólon. Tá? Então, começou lá atrás, né? Começou digerindo mal. A partir deste momento, eu tenho uma cascata de processos. Eu aumento o estresse oxidativo, eu aumento o risco de litíase biliar. Olha aí a colicistite crônica, né, litiásica, que a gente chama, por produção de cálculos na vesícula. Então, o paciente chega para você no teu consultório e fala assim, doutora, eu já operei vesícula, esse processo já deveria ter começado lá atrás. Né? Claro que não é só isso que causa a diminuição da contração da vesícula, mas também olha lá, diminuição da contração de vesícula biliar, que fica concentrando aquele conteúdo dentro dela, e aí a deposição da parte que a gente chama que é o soluto, né? Que é a parte dos sais biliares, ele deposita formando o que a gente chama de cálculo. Né? E aí eu tenho hipergastrinemia. Qual o problema disso? Lembra que eu falei para vocês que a gastrina tem como objetivo a produção de ácido? Se a minha produção de ácido está diminuída porque eu tenho um prejuízo qualquer para um uso do inibidor de bomba de prótons, ou porque eu tenho uma atrofia da mucosa gástrica, ou porque é idoso, ou porque está estressado demais, o meu mecanismo de feedback vai fazer um estímulo da produção de gastrina, porque o objetivo dela não é aumentar o ácido. E aí eu vou aumentar essa gastrina. Qual é o problema do aumento da gastrina? A gastrina, ela acaba tendo uma ação, fazendo uma hiperplasia gástrica. Né? Como ela estimula as células produtoras de ácido, a célula parietal, elas começam a crescer. E aí a gente tem uma gastrite, que a gente chama gastrite de pregas gigantes. Quem é endoscopista está acostumado a entrar no estômago assim, já sabe. Essa pessoa provavelmente tem uma inibição de produção de ácido. Tá? Bem, e como que a gente define o que é hipocloridria? Estados persistentes de redução da acidez gástrica, em que o pH se mantém entre 3 e 5. Lembra que eu falei? O pH normal é 2. Se eu mantiver entre 3 e 5, já é considerado hipocloridria. Acima disso, a gente já considera acloridria, ou seja, sem ácido, tá? Olha lá, pH acima de 5. Quais são as causas disso, gente?
estresse crônico, olha o overtraining, tá? Aquele seu paciente atleta que está num ritmo muito acelerado de treinos e tal, e não está fazendo a recuperação adequada do processo, ele também pode estar em hipocloridria. Agora, vocês imaginam como isso vai comprometer a performance do atleta, tá? Deficiências nutricionais, se eu não tenho nutriente, parou. Pega aí o caderninho. Pega aí que eu quero que vocês anotem isso. Tudo no corpo é feito de nutriente. Enzima não é diferente, gente. Se o seu paciente come mal, se ele digere mal, ele não tem nutriente para fazer a própria enzima. E aí eu vou ter também hipocloridria. Então, se a gente prestar atenção nessa informação, a gente já sabe que hipocloridria leva a função nutricional. Então, hipocloridria leva a hipocloridria. Isso vai virando uma bola de neve. Idade avançada, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus pacientes, que tudo na vida vai diminuindo a sua ação conforme a idade, né? Os nossos ovários, nós mulheres, não vão produzindo, diminuindo a produção dos seus hormônios, a ponto que lá em torno dos 50 anos a gente entra em menopausa. A mesma coisa pode acontecer com o seu estômago. Então, eu posso ter uma redução da produção de ácido fisiologicamente com o passar da idade. Isso normalmente acontece, gente, porque 100 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era um idoso. Ele ia ter uma dificuldade maior de pegar o próprio alimento, porque ele tinha que caçar, ele tinha que plantar. Hoje em dia, não. A gente tem uma disponibilidade alimentar muito fácil. E a gente continua comendo a mesma quantidade de alimento, mesmo sem ter a capacidade para digerir. Então, isso é muito importante. Uso de drogas, né, gente, inibidora de secreção ácida, que vocês sabem que é algo realmente endêmico. Quando a gente fala em população idosa, então nem se fala, né, pelo uso de polifarmácia. Então, tem artrite, tem artrose, tem pressão alta, aí toma aspirina, né, pelo risco aí de infarto e AVC. Aí ele toma também um anti-inflamatório por causa da dor corporal, né, na articulação, na coluna. E aí, para proteger o estômago, a gente usa uma droga inibidora de secreção ácida. Agora, olha que interessante. Se eu entendo que o mecanismo de proteção do estômago se baseia em prostaglandinas, por que eu não estimulo a prostaglandina ao invés de tirar o ácido? Fica a questão aqui, tá? Já foi feito isso, né? Infelizmente, a droga teve que sair do mercado, porque ela é uma droga abortiva. Até hoje, ela é usada, por exemplo, para eliminação de abortamento retido em hospitais, mas, por causa deste efeito colateral, ela saiu das farmácias. Mas era muito eficiente em reduzir a lesão de estômago, por exemplo, em pacientes que tinham que tomar essas medicações. Idade prematura, então, bebês prematuros também nascem, né, com hipocloridria. E a infecção por H. pylori pode evoluir com hipocloridria também, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do estresse, porque não tem como a gente não falar de estresse agora. Essa reação ao estresse agudo é adaptativa, os hormônios do estresse são liberados para que as reservas de energia do nosso corpo sejam direcionadas para o uso imediato. E segundo, um novo padrão de distribuição de energia aparece, desviando a energia para os órgãos que serão mais exigidos e ativos nesse momento, principalmente o cérebro e musculatura esquelética. Atividades menos imediatas são suspensas, como o processo digestório e a secreção de hormônios sexuais. Por que eu coloquei essa frase aqui, esse parágrafo de um artigo de 2005? Ele está falando de fisiologia aqui, tá? O processo digestivo não é tido como uma atividade imediata e necessária para a defesa pelo estresse. Então, quando nós estamos em momentos de estresse excessivo, a gente também tem diminuição da secreção de ácido, tá? Então, é melhor a gente equilibrar o estresse. Ó, carências de nutrientes essenciais na formação de ácido gástrico. Magnésio, nós vivemos hoje uma epidemia de deficiência de magnésio. Tiamina, vitamina B1, muito importante. A gente tem polimorfismos dentro do metabolismo da B1 também. O metilfolato, a B9, né? Muito importante para a formação de ácido gástrico. O ácido pantotênico, a B5. Olha só, eu já falei de 3 Bs. B9,
né? B1, B5, que é o ácido pantotênico, zinco, que também vivemos, infelizmente, uma deficiência de zinco, tão importante, por exemplo, no sistema imunológico agora. Cálcio também, a baixa de cálcio também altera a produção de ácido gástrico. Olha aqui, mais uma B, B6, super importante na fabricação de ácido gástrico, tá? Cobalamina B12, ou seja, se você quer ajudar o seu paciente a produzir ácido, vamos começar a pensar em complexo B, né? E olha que interessante aqui. Aqui é um artigo mostrando que má nutrição, ali onde tem aquele quadradinho vermelho, lá em cima com aquele raio vermelho, má nutrição altera a produção de gastrina. É através desse mecanismo que eu afeto a produção de ácido gástrico. Eu aumento o ácido gástrico num primeiro momento e depois eu tenho um mecanismo de feedback causando uma hipocloridria rebote. Tá? Essa hipocloridria rebote, ele está colocando ali, como eu não tenho barreira bacteriana no estômago, quase nada, hoje a gente sabe que existe microbiota gástrica, mas ela é muito pequena, a gente pode ter, a partir disso daí, a hipocloridria afetando o processo digestivo e o crescimento microbiano, né? Então, olha lá, desnutrição afeta a formação de gastrina e do ácido gástrico, tá? Hipocloridria em idosos, muito mais presente ainda do que nos jovens, né? A senescência normal ou o processo de envelhecimento com atrofia gástrica, mesmo sem anticorpos. A infecção pelo H. pylori pode desenvolver também uma hipocloridria e a gente sabe que quanto mais velho o paciente fica, maior a chance dele ter H. pylori. O último censo mostrou que nós temos 50% da população mundial infectada por H. pylori. Então, vocês vejam a prevalência, a importância do ponto de vista populacional dessa informação. O distúrbio nutricional é muito frequente em idosos. Gastrite atrófica, muito mais frequente nos idosos, né, que é uma doença autoimune, principalmente em mulheres. E, claro, os idosos usam muito mais as drogas inibidoras de secreção ácida do que os jovens, né? E aí, quando a gente fala de inibidores de secreção ácida, eles são usados em larga escala no mundo, inclusive na população mais idosa. O uso crônico está associado tanto à hipo como à acloridria. 70% das prescrições dos inibidores de bomba de prótons seriam desnecessárias. Isso já foi, isso, ó, eu tenho ali embaixo o nome do artigo, tá? Que foi publicado em 2012. Em 2012 a gente já tinha essa informação, tá? De lá para cá, eu acho que a prescrição dos inibidores de bomba de prótons já está um pouco mais consciente, porque as pessoas faziam a automedicação, inclusive, dos inibidores de bomba de prótons pela perda de patente, falta de necessidade de receita médica, a pessoa vai na farmácia e compra. É barato, fácil, e aí eu continuo fazendo tudo errado, que eu não deveria comer, porque eu tomo um inibidor de bomba de prótons e tudo bem, tá? Principalmente na população em prevenção de lesões por estresse, tá? E pela não reavaliação e necessidade a longo prazo. Deveria ser reavaliado realmente a necessidade. E olha aqui, tá? Aqui é um sumário de interações droga-nutriente, tá? Olha aqui. Drogas supressoras de ácidos, chamados aí de inibidores de bomba de prótons, causam diminuição. Isso, gente, é porque o inibidor de bomba de prótons causa hipocloridria. Então, aqui a gente já sabe, a hipocloridria causa deficiência de B12, de vitamina C, de ferro, cálcio, magnésio, zinco, beta-caroteno, que é a vitamina A também, tá? Então, ou seja, isso vai virando uma bola de neve, né? O H. pylori agudamente afeta diretamente a expressão da bomba de prótons, indiretamente, como ele aumenta a amônia, porque o H. pylori, ele tem dentro do seu metabolismo, tanto que é um exame que a gente faz na endoscopia para saber se eu tenho H. pylori, que é o teste de urease. Ele tem essa enzima no seu metabolismo, então ele transforma a proteína, o composto nitrogenado, em amônia. E a amônia é básica. Com isso, a infecção por H. pylori causa uma elevação do pH gástrico, causando uma hipocloridria, tá? O H. pylori, além de tudo, ativa sistemas neurais que estimulam a somatostatina e inibem a secreção ácida para que ele sobreviva ao ambiente. O bichinho é muito esperto, né? Bem, quais são as repercussões disso?
Consequências da hipocloridria, as deficiências nutricionais, que eu já falei para vocês, o aumento dos compostos aromáticos, como, por exemplo, que eu falei para vocês, a teoria do nitrito e nitrato, causando um aumento do câncer de sistema digestivo. Esses compostos aromáticos têm efeitos na mucosa, tá? Alterações da microbiota, hipercrescimento microbiano, inibição da sua proliferação, né? Diminuição da inibição da sua proliferação e aumento da gastrina, como eu já falei para vocês, tá? Bem, como que eu vou fazer o manejo dessa hipocloridria? Eu tenho que falar de uma coisa que eu acho que é essencial. É um objetivo de estudo meu, até porque eu também sou atleta e gosto muito dessa área, e hoje eu entendo a importância da manutenção do tecido muscular ao longo da nossa vida, mas eu tenho que falar de um termo que se chama sarcopenia, que é extremamente afetado pela diminuição da produção de ácido. Até agora eu acredito que vocês já entenderam, porque a proteína precisa do ácido para ser digerida. E a sarcopenia é uma doença, isso aqui, gente, eu coloquei o DOI aí do artigo, isso daqui é um consenso europeu sobre sarcopenia de 2019. Tá? Então, essa é uma definição que está lá. Está em aberto, vocês podem pegar esse DOI, coloca aí depois no Google, e vocês vão conseguir abrir esse consenso. Tá? A sarcopenia é uma doença progressiva e generalizada da musculatura esquelética que está associada a efeitos adversos, como quedas, fraturas, incapacidade física e morte prematura. É caracterizada pela perda da massa muscular e da força e é reconhecida hoje como uma doença que se inicia na idade funcional. Por que eu quis colocar esse parágrafo aqui? Porque a gente tem um pensamento de que sarcopenia é coisa de idoso. E não é bem assim. Ele pode manifestar a sarcopenia, mas esse processo começa lá atrás, enquanto a gente tem ainda função muscular. Tá? Então, se eu quero prevenir a sarcopenia lá na frente, e eu estou falando aqui em termos de saúde, não estou falando de estética, embora todo mundo quer ter músculo para ficar menos flácido, mas eu estou falando aqui de saúde, de independência, tá? Motora. Eu preciso tratar agora, para evitar a sarcopenia depois. Tá? Então, isso é muito importante. Olha só, essa aqui, lá do consenso, eles colocam ali, ó, os critérios para a gente identificar o que é sarcopenia. Baixa força muscular, baixa qualidade e quantidade muscular e performance física baixa. Quantos pacientes de vocês com 20, 25 anos já tem um monte de movimento que ele não consegue fazer? Não senta e levanta da cadeira. Agora, então, nem se fale, né, com o sedentarismo, que principalmente os jovens estão sendo impostos pela falta de escola e tal. Então, isso é muito importante. E isso vai levar um quadro que hoje é considerado uma doença, que é o que a gente chama de frailty. E quais são as causas? A gente tem causas primárias. Então, as causas primárias são doenças do próprio músculo. Então, eu tenho um problema ali no músculo, e isso é muito menos frequente, né? Então, doenças autoimunes que afetam o músculo. E eu tenho as causas secundárias, que aí são as causas muito mais frequentes, tá? Então, aqui, ó, sarcopenia pode se desenvolver como um resultado de uma ingesta inadequada de energia ou proteína, que pode ocorrer por anorexia, má absorção. Ó, fixa nisso, gente. Má absorção. Porque qual é a porcentagem dos nossos pacientes que sofrem de anorexia? Existe, tá? Principalmente a anorexia do idoso, mas é muito menos frequente do que pessoas que têm problemas de absorção de proteína, justamente quando a gente avalia a hipocloridria. Acesso limitado a comidas saudáveis ou a capacidade limitada para comer. Por exemplo, alguma pessoa sequelada que não consegue ingerir alimento, tá? Bem, dessa forma, os nossos dados suportam que efeitos negativos inibidores de bomba de prótons na qualidade muscular, na
ou função são fatores de riscos relevantes para o desenvolvimento de sarcopenia no idoso. Gente, não é só no idoso. Tá? O próprio consenso de 2019 mostrou que esse processo começa na idade ativa, tá? Como nós. Então, eu posso ter causas de hipocloridria e sarcopenia secundária, doenças sistêmicas, inatividade física, óbvio, né? Que é muito importante, e a má absorção proteica. Nós vamos focar hoje aqui nessa má absorção proteica causada pela hipocloridria. Consequências: aumenta o risco de quedas e fraturas, diminui a capacidade de realização das atividades do cotidiano, e isso é um índice de qualidade de vida, tá? A pessoa ter independência para ir e vir. Está associada, além de tudo, a doenças cardíacas, respiratórias e déficit cognitivo. Causa déficit de mobilidade, perda da independência, aumento dos gastos em saúde, aumento dos gastos familiares. Então, isso já começa a virar, gente, um problema de saúde pública. As políticas públicas para direcionamento de recursos também têm que levar isso em conta. Tá? A diminuição da independência do idoso. Então, isso é um problema, gente, que deve ser encarado realmente com a importância que ele tem. Em última análise, aumenta o risco de morte. E olha que eu queria mostrar para vocês. E, além de tudo, a sarcopenia afeta imunidade. Olha que tema mais importante que a gente tem a partir aí de 2020 para a gente pensar. A diminuição da massa muscular afeta a imunidade. E eu vou mostrar para vocês um artigo aqui de um grande colega meu, Dr. Geraldo Amorim, que acabou de publicar esse artigo. E olha que legal essa figurinha aqui. Ali ele coloca em cima um paciente inativo, sedentário, os indivíduos sedentários. A sarcopenia, olha lá, principal consequência disso, que leva a uma severidade maior de infecções virais. Então, se nada disso convencer o teu paciente que ele precisa manter massa muscular, isso aqui tem que convencer, tá? Imunidade também depende da quantidade de massa. Lembra que eu falei? Quantidade de massa muscular, qualidade dessa massa muscular, força muscular. Tá? Não é só estética, a gente tem que mudar um pouquinho essa visão. Tá? E pessoas ativas fisicamente têm um aumento da produção, na verdade, de trofismo de musculatura e que estão relacionadas também a uma diminuição da severidade de infecções virais. Tá? E aqui é o DOI do artigo, ele está em aberto, vocês podem baixar. Tá? Tá no meu canal do Telegram também. Bem, qual que é o tratamento? Obviamente, tratar as condições de base, né? Mandar fazer atividade física, correção das comorbidades, né, que afetam a absorção de nutrientes, por exemplo, terapia hormonal, quando indicado, otimização da digestão e absorção de nutrientes, especialmente aminoácidos, que vão recompor esta massa muscular, tá? E aí, a gente faz uma suplementação. Eu vou dividir aqui, eu vou falar um pouquinho de estratégias gerais, mas eu vou falar agora da suplementação. Quando a gente está falando de suplementação, gente, lembra que eu mostrei todo o mecanismo de digestão e absorção e como ele pode ser afetado pelo processo de estresse, pelo processo de envelhecimento, pela desnutrição, porque nutrientes são importantes para a produção de ácido? Então, eu tenho que priorizar uma suplementação que não necessita de processamento digestivo. Tá? Para que ela seja absorvida de uma forma mais completa. Nesse ponto, o colágeno faz muito sentido. Tá? Quando a gente está falando aqui de tecido muscular, olha ali o Body Balance, né? Nem todos os colágenos hidrolisados são iguais e vão atuar da mesma maneira. Tá? Olha o que interessante, as pessoas têm uma ideia de que colágeno não faz sentido, porque ele vai precisar de processamento e aí ele vai ser absorvido. Não. Nem todo colágeno é assim. Se eu tiver um colágeno, como o Body Balance, que é um produto patenteado, ele é absorvido intacto. Tá? Eles são absorvidos parcialmente intactos, então eles não dependem da enzima para digerir.
E isso é muito importante quando eu tenho um paciente em processo de estresse muito intenso, em que há uma demanda muscular também maior, um atleta, um idoso. E quando eu faço isso, esse peptídeo de colágeno, ele é absorvido num tipo de célula, que a gente chama de célula M, e essa célula M está próxima das placas de Peyer. Ela tem um objetivo, a primeiro momento, de fazer uma apresentação de antígeno para as células de defesa. Mas ela também absorve o colágeno. Então, ajuda você não precisar de processo digestivo para isso. Tá? Então, aqui, ó, em conclusão, regime de treinamento resistido em combinação com suplementação de peptídeos de colágeno específicos induziram um aumento significativamente grande na porcentagem de massa muscular. Tá? E diminuição da porcentagem de massa de gordura, fat mass, comparado a placebo. Tá? Então, o impacto positivo na composição corporal também resultou em aumento da força, olha lá o conceito da sarcopenia. Tá? Por um aumento significante, eles fizeram um teste do hand grip. Tá? No grupo, eles fizeram esse teste e viram que as pessoas que tomavam o colágeno tinham uma força muscular maior. E isso faz parte do que a gente chama de controle da sarcopenia. Tá. Qual outras coisas que eu deveria fazer? Né? Lá atrás eu falei do Mindful Eating, né? O aumento do tônus parasimpático, a digestão cefálica. Então, prestar atenção na hora que você vai comer, né? Mastigar adequadamente o seu alimento, desligar celular, desligar televisão, tentar conversar o menos possível para não engolir ar nesse processo, tá bom? E ter muita consciência, sentir a textura do alimento na sua boca, tá? Aí, a melhora da mastigação facilita a ação do suco gástrico sobre o alimento. Evitar tomar líquidos durante a refeição para que não haja diluição de suco gástrico. Se eu já desenvolvi, por exemplo, um grau de xerostomia, né, que a boca está mais seca, por exemplo, nos idosos, ou nos pacientes que têm redução de aldosterona, e é uma outra questão que também envolve o processo de estresse, eu posso precisar de líquidos. E aí, Denise? Um pouquinho de água com limão, tá? Para facilitar. A gente pode usar alguns fitos estimuladores de secreção ácida, que a gente chama de bitters, como gengibre, alcachofre, o próprio limão. Interessante que eles tenham contato com a mucosa, para que você sinta o sabor amargo, tá? Para que haja esse estímulo na secreção. E aí, para finalizar aqui, já estou acabando, melhorar a secreção enzimática. Além de todas essas atividades, existe a possibilidade do uso da betaína cloridrato, tá? E a gente é muito variável, tem que ter prescrição, então não se automediquem. Mas a gente tem artigo aqui mostrando, ó, que antes do uso da betaína cloridrato, eu tinha para pessoas com acloridria já, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Lembra que eu falei que a acloridria é pH acima de 5? Então, aqui, ó, pessoas com pH em 6. Tá? Olha para onde vai o pH, abaixo de 2. Então, betaína ela é realmente eficiente nesse processo. Justamente porque ela é tão eficiente, ela tem que ser com prescrição, porque eu posso induzir úlcera. Tá? Então, não tomem sozinhos. E, além disso, uma outra coisa que ajuda a estimular a produção são probióticos, tá? Como, por exemplo, a Saccharomyces. Eu tenho um estudo aqui que me mostra, olha lá em cima o verdinho, Saccharomyces boulardii, ela tem dentro do seu metabolismo a expressão de enzimas, como a sucrase, a trealase, as proteases, as fosfatases alcalinas, e isso vai ajudar no processo digestivo, tá bom? O mais importante que eu queria deixar para vocês é tônus de estresse, cuidado na mastigação, atenção a esse processo, porque ele efetivamente está acontecendo, principalmente pelo envelhecimento da população e pelo grau de estresse ao qual nós estamos submetidos. Se não cuidarmos disso agora, são custos para a saúde no futuro, uma redução de população ativa, e isso vai levar a muita perda de qualidade de vida e independência. Não adianta só a gente viver mais. A gente tem que viver mais e viver melhor. Obrigada, gente. Obrigada, doutora.